Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui juntos para falarmos sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a fonte autoritativa da nossa fé. Aonde deve estar baseado a sua e a minha fé? Aonde ela deve estar concentrada? O verso para que nós possamos começar a nossa conversa está escrito lá em Isaías 8:25 e diz o seguinte: a lei e ao testemunho. Se esses não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Hoje o nosso estudo vai ser um pouco diferente. Nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da autoridade da teologia e depois eu vou passar um vídeo, aproximadamente uns 5 minutos. E depois eu volto para fazer as considerações finais, ok? Mas vamos lá. Não há igreja cristã que não use as Escrituras para sustentar as suas crenças. No entanto, a função e a autoridade das Escrituras na teologia não são as mesmas em todas as igrejas. Na verdade, a função das Escrituras pode variar muito de igreja para igreja. 5 diferentes fontes, preste atenção nisso, podem influenciar nossa interpretação das Escrituras: a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia. Olha só que interessante. Então essas cinco coisas podem fazer com que haja uma diferença entre as igrejas. A prioridade dada a alguma fonte ou fontes leva a ênfase e resultado muito diferentes e determina, por fim, a direção de toda a nossa teologia. Então, vai depender muito do contexto histórico, cultural, vai depender muito da experiência pessoal de cada pessoa. Isso vai interferir diretamente no entendimento da teologia, ou melhor, da palavra de Deus, na sua vida ou na igreja a qual você congrega. A tradição não é ruim. Ela nos ajuda a permanecer conectados com as nossas raízes. Porém, também existem perigos relacionados à tradição. Em Marcos 7, de 1 a 13, Jesus lá está falando sobre a questão da lei e que os judeus, os mestres da lei, haviam colocado muito mais ênfase nas tradições do que na lei. E aí Jesus vem reforçando, dizendo que é muito mais importante a palavra de Deus do que as tradições. Nos dias de Jesus, ele havia assumido um lugar ao lado das Escrituras, ou seja, no período de Jesus, Jesus tinha falado, olha, entre as tradições, entre esse negócio de lavar as mãos antes de comer, que deveria ser, e essa é a questão do livro de Marcos, entre lavar as mãos e o que a Escritura diz para que vocês deveriam fazer, era muito mais importante o que a Escritura estava dizendo, mas eles davam muito mais importância às tradições. Eram tradições de homens e finalmente levaram a um ponto em que tornaram inválidas a palavra de Deus. Então as tradições se suplantaram, foram mais do que a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia possui uma função singular que suplanta todas as tradições humanas. Ela está acima de todas as tradições, mesmo das tradições boas. Jesus ele veio para falar assim, olha, as tradições têm um lugar bom, só que vocês estão colocando acima da palavra de Deus, acima da Bíblia. E isso é errado. Então, cuidado com as tradições. Elas são importantes, têm seu lugar, mas a Bíblia deve ser a única regra de fé. A experiência faz parte da humanidade. Ela influencia nossos sentimentos, pensamentos, de uma forma poderosa. Vocês já pararam para pensar quando ocorre um milagre na sua vida, não importa ele qual seja, quando acontece alguma coisa que Deus opera em sua vida, como isso fortalece a sua fé? O que experimentamos molda significativamente nossa visão de Deus e até mesmo nossa compreensão da palavra de Deus. Mas precisamos também ver claramente as limitações e insuficiências das nossas experiências quando se trata de conhecer a vontade de Deus. Nós não podemos viver apenas de experiências espirituais na nossa vida. Quando você tem um amigo e você conversa com ele, a sua amizade vai acima das experiências que você tem. Ou seja, nem sempre aquele amigo vai dizer ou fazer aquilo que você acha que deve ser feito, ou que você gostaria que ele fizesse. Mas independente disso, ele continua sendo seu amigo. A mesma coisa é com Deus. Nem sempre tudo aquilo que queremos irá acontecer, mas
Deus vai continuar sendo Deus e Ele vai continuar sendo o seu melhor amigo. Quando você espera experiências boas e elas não acontecem, a sua fé acaba ficando vacilante. Você começa a ficar com dúvidas com relação à sua fé. Porque você vive de experiências e de preferência experiências que te agradem. E isso pode afetar a sua fé. Então tome cuidado com isso. Devemos ficar atentos para que as nossas experiências não sejam mais importantes do que assim diz o Senhor. Vamos falar agora sobre cultura. Qual a importância da cultura com relação à Bíblia, à nossa fé, enfim? Qual a interferência que ela pode fazer em nossa vida? Todos nós pertencemos a culturas específicas. Também somos influenciados e moldados pela cultura. Vamos voltar um tempo atrás e pensar nos judeus. Lembra que os judeus eram muito influenciados pela cultura em que eles viviam? Quando eles foram para a Babilônia, eles foram influenciados pela Babilônia. Quando houve também a questão do Egito, quando eles ficaram aquele período no Egito, também foram influenciados pela cultura egípcia. Com relação a Roma, quando eles conviveram sob o jugo romano, também tiveram forte influência do jugo romano sobre eles, da influência da cultura romana sobre eles. Então, nisso podemos perceber que a cultura tem alta influência sobre todas as nossas vidas. Aonde quer que vivamos, se estamos nos Estados Unidos é um tipo de cultura, aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Indonésia, enfim, aonde quer que estejamos, a cultura vai fazer parte e vai influenciar. Só que essa é uma das razões pela qual a Bíblia ultrapassa qualquer cultura humana e é até capaz de transformar e corrigir os elementos pecaminosos que encontramos em todas as culturas. Lembra que eu falei alguns dias atrás, alguns vídeos atrás, que a Bíblia ela era atemporal? É nesse sentido, que não importa a cultura, não importa o tempo, não importa o período, porque a cultura ela passa, os modos passam, as coisas acontecem diferentes, né? Na cultura, por exemplo, hoje é normal o homem usar uma barba grandona, né? Muitos homens deixam a barba grandona assim, bem mais grande, às vezes até aqui assim. Mas o que acontece? Um dia essa moda passa, um dia essa cultura vai haver alteração nessa cultura. Mas a Bíblia ela continua dizendo qual deve ser a nossa regra de fé. Não dá para se guiar pela cultura, porque a cultura ela é falha, assim como nós somos falhos. Afinal, a cultura somos nós que criamos. É o ser humano que cria a cultura. O ideal é que, se necessário, a fé bíblica se oponha à cultura existente e crie uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus. Deus nos deu a capacidade de pensar e raciocinar. Entretanto, como consequência do iluminismo do século XVIII, a razão assumiu uma função nova e dominante, especialmente no mundo ocidental, ou seja, nesse mundo em que vivemos. A razão se tornou a nova autoridade, diante da qual tudo tinha que se curvar, inclusive a autoridade da igreja, e mais drasticamente, até mesmo a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Quando a razão começou a suplantar, nos meados do século XVIII, tudo era racional. E tudo aquilo que não fosse racional, tudo aquilo que não houvesse uma explicação, deveria ser deixado, abandonado, deixado de lado. E aí entra a Bíblia, porque algumas coisas que não conseguíamos explicar com relação à Bíblia, elas começaram a ser abandonadas. Lembremos-nos de que mesmo o poder de raciocínio foi afetado pelo pecado e precisa ser colocado sob Cristo. Então Cristo deve nos mostrar qual é o papel do raciocínio. O ser humano foi obscurecido em sua compreensão e alienado de Deus. Somente quando aceitamos a revelação de Deus, corporificada em sua palavra escrita como suprema em nossa vida, estamos dispostos a seguir o que está escrito na Bíblia e podemos raciocinar corretamente. E por último, vamos falar sobre a própria Bíblia, que é uma outra faceta da influência com relação à teologia. O Espírito Santo que revelou e inspirou o conteúdo da Bíblia nunca nos conduzirá contrariamente à palavra de Deus, nem para longe dela. O Espírito Santo jamais nos conduzirá
para longe da palavra de Deus. Afinal, foi ele mesmo que inspirou os profetas e os escritores para que redigissem a Bíblia, como já estudamos alguns vídeos atrás. A Bíblia é nossa única salvaguarda espiritual. Somente ela é a norma confiável para toda a matéria de fé na prática. Não é nossa tarefa julgar as Escrituras. Em vez disso, a palavra de Deus tem direito e autoridade para julgar a nossa vida e nossos pensamentos. Ou seja, só a Bíblia pode ser a autoridade máxima. E ela é quem pode nos mostrar se aquilo que estamos fazendo é realmente verdadeiro, se aquilo que estamos fazendo realmente agrada a Deus. Agora, fiquem com o vídeo e eu volto já já. دانش آموزان عزیز صبح بخیر. این مدیرتون است که صحبت میکنه. زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین گرامی این تغییرات رو به توجهتان میرسانند. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آویزه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار آفرین خواهید بود. با تشکر. ساکت. نظم کلاس حفظ کنین. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنیم. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنین. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چیه پسر؟ آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس چه سوال نیست. فهمیدی؟ آقا فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2. آقا اجازه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی به تو چیز حرف زدن داد؟ به چه حقی من از سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 به علاوه 2 رو به تخته. 4. همتون میدونین که 4 میشه. تخته رو نگاه تو کن. هم که میدونی 4 میشه چیزی نمیگی. سکوت. چون نخور تو برگردم. چکشه بابا میخوای همه اونجا در سر بندازی. خیلی عصبیش کردم یا پدرشو در میاره. این دانش آموز فکر کنه از همه بهتر میدونه. خیلی روش زیاده. بگو ببینم پسر 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه‌ان. الگوی این مدرسه‌ان. یه ذره از اینا یاد بگیریم. بگیم ببینم 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. اینجا پسر. حالا حاصل جمع چند میشه؟ جواب سعی رو بنویس. این آخرین فرصته.
خب کسی دیگه هم هست که درس امروز رو نفهمیده باشه؟ نگاه کن. این بریم بیرون. دفتراتون رو باز کنه بنویسین. 2 به علاوه 2 مساوی 5. همینطور که بنویسین تکرار کنین. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. 2 با 2 5 میشه. تکرار. Você assistiu o vídeo? Viu como é sério essa questão? Essas 5 influências aí que nós temos em nossos meios? Tudo isso está querendo assassinar a sua e a minha fé com relação à Bíblia. Qual será a nossa escolha? Qual a sua e a minha escolha? Vamos crer na Bíblia como única regra de fé, como eu já disse? Ou vamos deixar que a cultura, a tradição e as outras coisas falem mais alto? Todas elas querem nos matar, todas elas querem nos afastar, todas elas querem ter razão e querem deixar a Bíblia de lado. A Bíblia é aquele 2 mais 2 são 4. Mas o mundo quer que você acredite que 2 mais 2 são 5. A escolha é sua e minha. Em quem vamos acreditar? Na Bíblia? Ou na tradição, na cultura, no falso entendimento da Bíblia? Estude a Bíblia. Ore a Deus. Peça para o Espírito Santo iluminar o seu entendimento, para que você possa entender cada dia melhor a Bíblia. Até o nosso próximo estudo. Até mais.